Livro Mulher Ensinável, de Claudiana Cabral. Tudo o que você aprende com Deus, logo em seguida vem a oportunidade de colocar em prática. Capítulo 4. A pedagogia do sofrimento. Deus não desperdiça a dor. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com meus próprios olhos. Jó 42:5. O sofrimento, quando visto através da lente da fé, adquire um propósito transformador. O texto de Tiago 1:2-4. Considere motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Convida os leitores a uma inversão radical de perspectiva. Em vez de fugir das provações, devem considerá-las motivo de grande alegria. Essa alegria não surge do sofrimento em si, mas do que ele produz. Uma fé refinada capaz de gerar perseverança e, por fim, maturidade espiritual. A mensagem central desses versículos é pedagógica. As dificuldades não são obstáculos aleatórios, mas instrumentos divinos para moldar caráter. A perseverança, longe de ser uma simples resistência passiva, é um processo ativo que conduz à plenitude, à ação completa. O sofrimento, portanto, não é um fim, mas um caminho que leva o crente à integridade, onde nada lhes faltará. Neste capítulo, exploraremos como o sofrimento, quando é entendido como ferramenta educativa, pode ser redimido e transformado em alicerce para uma vida mais profunda e resiliente. O sofrimento como sala de aula de Deus. O sofrimento é talvez a mais difícil, mas também a mais profunda sala de aula na escola de Deus. Nenhuma de nós escolheria voluntariamente esta disciplina, mas todas nós, em algum momento, nos encontramos matriculadas neste curso intensivo. A questão não é se enfrentaremos sofrimento, mas como responderemos a ele quando vier. Uma planta que cresce em um território árido. Para sobreviver, ela precisa enfincar suas raízes mais fundo no solo, em busca de água e nutrientes que não estão na superfície. O sofrimento, de maneira semelhante, pode nos forçar a cavar mais fundo em nossa fé, buscando recursos espirituais que talvez nunca tivéssemos descoberto em tempos de conforto. A história de Jó, encontrada no Antigo Testamento, é um exemplo poderoso de como o sofrimento pode servir como um catalisador para o crescimento espiritual. Jó era um homem justo, abençoado com riquezas, família e saúde. No entanto, em um curto período, ele perdeu tudo: seus filhos, seus bens e, por fim, sua saúde. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó enfrentou uma dor que poucos de nós podemos imaginar. O que você faria se perdesse tudo o que lhe é mais precioso? Como você acha que reagiria diante de tamanha provação? Curiosamente, o livro de Jó não nos dá todas as respostas sobre por que o sofrimento acontece. Em vez disso, ele nos mostra como Jó responde. Apesar de sua angústia, Jó não amaldiçoa Deus. Embora questione e lamente, ele clama: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa declaração de fé, feita no auge de sua dor,
revela uma confiança que vai além das circunstâncias. O sofrimento de Jó o levou a um encontro mais profundo com Deus. No final do livro, após longos diálogos e questionamentos, Deus se revela a Jó de maneira poderosa, falando do meio de um redemoinho. Jó responde: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. A dor, por mais devastadora que fosse, abriu os olhos de Jó para uma compreensão mais íntima e direta de Deus. Elizabeth Elliot, que perdeu seu marido missionário assassinado por aqueles a quem tentava evangelizar, escreve em seu livro Sofrimento, o caminho para o coração de Deus. O sofrimento não é uma anomalia na vida cristã. É uma das principais ferramentas que Deus usa para nos moldar à imagem de Cristo. Não é algo a ser evitado a todo custo, mas algo a ser recebido com fé, sabendo que nas mãos do Mestre, até mesmo a dor mais aguda pode produzir a mais bela transformação. Esta mentalidade nos ajuda a ver o sofrimento não como um inimigo a ser evitado, mas como um professor a ser ouvido. Por que Deus permite o sofrimento? Esta é uma das perguntas mais antigas e profundas da humanidade. Embora não possamos compreender completamente os caminhos de Deus, as Escrituras nos oferecem algumas perspectivas. Número 1. O sofrimento revela o que está em nosso coração. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer o que havia em seu coração. Deuteronômio 8:2. 2. O sofrimento nos ensina a depender de Deus. De fato, em nosso coração já tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1:9. O sofrimento produz caráter e esperança. Sabemos que o sofrimento produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Romanos 5:3 e 4. O sofrimento não é um desvio no plano de Deus para as nossas vidas. É parte integrante desse plano. Deus não desperdiça dor. Ele a usa estrategicamente para realizar seus propósitos em nós e através de nós. No relacionamento com Deus, o sofrimento não é sem propósito, mas está sendo usado por Deus para um bem maior que talvez não possamos ver no momento. A mulher ensinável na escola do sofrimento. A mulher ensinável reconhece o sofrimento como um professor severo, mas sábio. Ela não busca a dor, mas quando esta chega, pergunta: o que posso aprender aqui? Em vez de apenas sobreviver ao sofrimento, ela permite que ele a transforme. Joyce Meyer, que sobreviveu a anos de abuso na infância, escreve em Beleza em Vez de Cinzas: Deus não causa nosso sofrimento, mas Ele é especialista em redimi-lo. Ele pode pegar as cinzas de nossas experiências mais dolorosas e transformá-la em algo belo. Mas isso requer nossa cooperação. Precisamos estar dispostas a entregar nossas cinzas a Ele e confiar em seu processo de transformação. Isto nos dá a esperança de que nenhuma dor em nossa vida precisa ser desperdiçada. Todas podem ser redimidas para um propósito maior. Lições para a mulher ensinável. Faça a pergunta certa.
Em momentos de dor, é natural perguntar: por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta, porém, pode nos prender em um ciclo de autocomiseração, onde nos vemos como vítimas. A mulher ensinável, em vez disso, pergunta: o que posso aprender com isso? Essa mudança de perspectiva nos posiciona como estudantes na escola de Deus, abertas às lições que Ele tem para nós. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Busque a presença, não apenas as respostas. Às vezes, Deus não explica o sofrimento, mas oferece algo melhor: sua presença no meio dele. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Salmo 23 e 4. A presença de Deus no meio da dor é uma promessa que nos sustenta, mesmo quando as perguntas permanecem sem respostas. Permita que o sofrimento a torne mais compassiva, não mais amarga. A dor tem o poder de moldar nosso coração de duas maneiras. Pode nos endurecer, levando à amargura, ou nos suavizar, despertando compaixão pelos outros. A mulher ensinável escolhe o caminho da compaixão, permitindo que sua própria dor a torne mais sensível ao sofrimento alheio. Em 2 Coríntios 1 e 4, Paulo escreve: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Sua dor pode se tornar um canal de bênção para os outros. Lisa, que enfrentou traição conjugal e câncer simultaneamente, escreve em É Possível Perdoar. Nosso sofrimento nunca é desperdiçado quando o entregamos a Deus. Ele o transforma não apenas em algo que nos beneficia pessoalmente, mas em algo que pode trazer cura a outros. Nossas feridas, quando curadas, tornam-se aberturas através das quais a luz de Deus pode brilhar para aqueles que ainda estão na escuridão. Diferentes tipos de sofrimentos e seus propósitos. Nem todo sofrimento é igual, e a Bíblia distingue diferentes tipos de dor em nossas vidas, cada um com seu propósito específico. 1. Sofrimento disciplinar. Quando a dor é corretiva. O Senhor disciplina quem ama, assim como o pai ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3 e 12. Esse tipo de sofrimento vem como resultado direto de nossas escolhas erradas. É a disciplina amorosa de um pai que deseja nos trazer de volta ao caminho certo. A disciplina de Deus nunca visa nos destruir, mas nos restaurar. Quando experimentamos consequências dolorosas por nossas escolhas erradas, não estamos sendo punidos, mas corrigidos. A diferença é crucial. Punição olha para trás com ira. Correção olha para frente com esperança. 2. Sofrimento formativo. Quando a dor é educativa. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus decretos. Salmos 119, 71. Este sofrimento não é necessariamente resultado de pecado, mas é permitido por Deus para desenvolver nosso caráter e aprofundar a nossa fé. Priscila, em Discernindo a Voz de Deus, diz: algumas lições só podem ser aprendidas no vale. Há aspectos do caráter de Deus que nunca conheceríamos se nossa vida fosse apenas montanhas e nenhum vale.
A escuridão revela estrelas que a luz do dia esconde. 3. Sofrimento participativo. Quando compartilhamos a dor de Cristo. Alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4:13. Este é o sofrimento que experimentamos não por causa de nosso pecado, mas por causa de nossa fidelidade a Cristo em um mundo caído. O sofrimento por causa de Cristo não é apenas uma possibilidade na vida cristã, é uma promessa. No mundo tereis aflições. João 16:33. Jesus nos garantiu. Mas este sofrimento não é sem propósito. Ele nos identifica com nosso Salvador e nos permite participar de alguma forma misteriosa na redenção que Ele está operando no mundo. Eu aprendi um segredo. Filipenses 4:12. Essa declaração de Paulo tem um contexto de aprendizado. Aprendi o segredo. Imagine a cela fria de uma prisão romana. Correntes nos pulsos, escuridão, incertezas sobre o futuro. É ali, em meio às circunstâncias que fariam qualquer um se desesperar, que o apóstolo Paulo escreve: aprendi o segredo de estar satisfeito. Não é um discurso de quem nunca passou necessidade, mas de quem foi de perseguidor a perseguido, de rico como cidadão romano a prisioneiro dependente de oferta. Filipenses 4:10-18. Por que Paulo fala isso? Paulo escreve aos Filipenses, uma igreja que o sustentava financeiramente, para agradecer, mas também para libertá-los da culpa por não terem ajudado antes. Ele diz: não que eu esteja necessitado, verso 11. Por quê? Porque descobrira que Cristo é suficiente, mesmo quando as circunstâncias mudam, de perseguição à prisão, de viagens a isolamento. 2. Os recursos falham. Momentos em que os filipenses não puderam enviar ajuda. 3. O corpo sofre. Segundo os Coríntios 11:23-27. Lista de seus sofrimentos. Aprendi o segredo. Um processo, não um dom. Paulo não nasceu satisfeito. Ele aprendeu. O verbo grego hematon indica um treinamento difícil, como um atleta que se disciplina. Seu currículo incluía fome, segundo Coríntios 11:27, fartura, momentos de provisão milagrosa, como em Atos 16:25-34, incerteza, não sabia se viveria ou morreria. Filipenses 1:20-24. Deus nos ensina o contentamento nos desertos da vida, não nos palácios. Se você está hoje em um lugar de escassez, pode ser que Ele esteja escrevendo em sua história o mesmo segredo que Paulo descobriu. O segredo revelado. Paulo não termina no seja como for, mas no tudo posso. O segredo não é autoajuda, pense positivo. Fatalismo, aceite porque não tem jeito, mas naquele que me fortalece. Como aprender esse segredo hoje? Reconheça sua insatisfação. Paulo não negou suas necessidades. Identifique onde você tem buscado satisfação. Sucesso, conta bancária, relacionamentos. Troque a pergunta: Deus, por quê? Por Deus, para quê? Ele usa até os desertos para nos aproximar dele. Sei por experiência que às vezes o sofrimento é tão intenso que parece amargar o paladar, que aperta a garganta como um estrangulamento. Mas também sei
que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Isaías 40, verso 31. Deus, o professor por excelência, aquele que não prova para reprovar, mas para aprovar e promover, está dia após dia nos ensinando, nos lapidando e nos moldando, para que em todas as coisas o Senhor seja glorificado. Há um mistério no sofrimento que poucos ousam explorar. Ele chega sem aviso, rompe as estruturas que julgávamos inabaláveis e nos deixa diante de uma escolha: resistir ou aprender. Para a mulher ensinável, o sofrimento não é apenas um fardo a carregar, mas uma sala de aula onde a vida, em sua crueza, revela lições que o conforto jamais poderia ensinar. É no fogo da dor que o coração se dobra, os olhos se abrem e a alma, antes cega pelas próprias certezas, começa a enxergar. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Essas palavras sussurradas por Jó, em meio às cinzas de sua existência, falam como um testemunho atemporal. Ele, que antes sabia de Deus por meio de histórias e tradições, foi levado pelo sofrimento a uma experiência profunda e real, um encontro que vai além da compreensão e atinge a essência. Para a mulher ensinável, este é o convite que a dor traz. Sair do superficial, do que foi apenas ouvido ou ensinado, e mergulhar no que pode ser visto, sentido, por fim, compreendido e vivido de forma prática e pessoal. O silêncio que ensina. O sofrimento não vem com manuais. Ele é um professor austero que raramente explica suas intenções. Para a mulher que busca ser ensinável, o primeiro passo é aceitar esse silêncio. Não há respostas prontas quando a doença bate a porta, quando a perda arranca um pedaço da alma ou quando a solidão se torna uma companheira indesejada. Nessas horas, a tentação é gritar, exigir explicações ou fugir. Mas a pedagogia do sofrimento começa justamente aí, na quietude que aceita o que não pode mudar e se abre para o que pode ser aprendido. Olhe para Ana, que no templo derramava sua amargura em oração silenciosa. Ela não tinha o filho que desejava, carregava o peso da zombaria e da incompreensão, mas foi no sofrimento que aprendeu a confiar, além do que podia ver. O silêncio dela não era vazio, era um espaço onde Deus trabalhava, moldando-a para receber mais do que pedira. A mulher ensinável entende que o sofrimento, por mais árduo que seja, não é o fim da história, mas um capítulo essencial dela, a dor que revela. Se o silêncio ensina a ouvir, a dor ensina a enxergar. Quantas vezes em meio à bonança, vivemos como se fôssemos invencíveis. A mulher ensinável, porém, descobre na dor uma lente que ajusta sua visão. Antes ela talvez conhecesse a si mesma de ouvir falar, das opiniões alheias, dos papéis que eles impuseram, das expectativas que carregava. Mas é o sofrimento que a coloca diante do espelho da alma, revelando quem ela realmente é. A história de Jó nos mostra isso com clareza. Ele era um homem justo, próspero, admirado. Mas foi só quando tudo lhe foi tirado que ele viu além da superfície de sua fé. Para a mulher ensinável, o sofrimento funciona da mesma forma. Ele remove as camadas de orgulho, vaidade ou autossuficiência e a confronta com sua vulnerabilidade. E é nesse lugar frágil que ela encontra força. Não a força que o mundo aplaude,
mas aquela que brota de saber que, mesmo quebrada, ela ainda está sendo moldada. O encontro transformador. Hoje meus olhos te veem. Aqui está o ápice da pedagogia do sofrimento, o encontro. Para a mulher ensinável, a dor não é apenas um caminho para conhecer a si mesma, mas para conhecer aquele que a sustenta. Antes ela talvez o conhecesse por meio de hinos, sermões ou promessas recitadas, mas é no vale da sombra que ela o vê, não como uma ideia distante, mas como uma presença viva que caminha ao seu lado. Esse encontro não apaga a dor, mas a resgata. A mulher ensinável não sai do sofrimento como entrou. Ela carrega cicatrizes, sim, mas também uma sabedoria que só a experiência pode trazer. Ela aprende que a vida não é um presente a ser desembrulhado sem rasgos, mas uma jornada a ser vivida com as mãos abertas para receber, para soltar, para confiar. Uma escola para a vida. A pedagogia do sofrimento não é para os fortes, mas para os fracos que escolhem ser ensináveis. É uma escola onde as lições não vêm em quadros organizados ou provas com prazo definido. Elas se escrevem nas lágrimas, nas noites sem dormir, nas perguntas sem resposta. E ainda assim é uma escola de esperança. Porque para a mulher ensinável, cada ferida é um portal, cada perda é um convite, cada porquê é um passo em direção ao quem a criou, quem a conhece, quem a chama para além da dor. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. Que essa seja a oração da mulher ensinável, que o sofrimento em sua severa ternura a leve a enxergar o que o coração sempre buscou. E que ao final ela possa dizer com gratidão e reverência que valeu a pena aprender. A pedagogia do deserto. Lembra-te de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8:2. O deserto não é apenas um lugar de areia e solidão, mas um terreno sagrado onde a alma é desvendada. Com seu sol ardente e suas noites frias, desafiando tudo o que achávamos ser firme em nós. Para o coração ensinável, o deserto não é um castigo a suportar, mas uma escola viva, onde Deus, em sua misteriosa sabedoria, nos conduz para revelar o que as terras férteis jamais poderiam mostrar. Israel, guiado por Moisés, conhecia as histórias do Deus que abriu o Mar Vermelho. Mas foi no deserto, entre a fome, a sede e o murmúrio, que eles foram chamados a conhecer não apenas o poder de Deus, mas o coração dele. Para o espírito ensinável, o deserto é o convite a abandonar as versões herdadas da fé e encontrar aquele que fala na escassez. Não há água à vista quando a garganta seca, nem sombra quando o sol queima, nem resposta quando o porquê grita nas dunas. Imagine Israel peregrinando sem mapa claro, com o maná como sustento. Êxodo 16. Eles não tinham o Egito que os escravizava, nem a terra prometida que os esperava, apenas o hoje com suas incertezas. Foi na espera que aprenderam a confiar, não no que viam, mas em quem os guiava. O coração ensinável entende que o deserto, com toda a sua dureza, não é o fim, mas o meio. Um espaço onde Deus prova o que está dentro de nós. O coração ensinável
encontra no deserto um espelho implacável. Antes, Israel talvez o conhecia pelas vitórias do passado, o mar dividido, as pragas vencidas. Mas foi na aridez, entre murmurações e saudades do Egito, que viram quem realmente eram, frágeis, dependentes e propensos a esquecer. Deuteronômio 8:2 diz que Deus os levou ao deserto para saber o que estava no seu coração. Não porque ele desconhecesse, mas porque eles precisavam saber. Para o espírito ensinável, a provação é essa lente que desnuda a alma. Ela remove as máscaras da autossuficiência e expõe a verdade. Sem o manar do céu, sem a água da rocha, não somos nada. E é nessa fragilidade que a força verdadeira nasce. Não a que se vangloria, mas a que se apoia. O confronto. Para te humilhar, para te provar. O deserto não é apenas um teste de resistência, é o lugar do encontro. Para o coração ensinável, a jornada pelo ermo não termina em si mesma, mas em quem a ordenou. Antes, Deus era o libertador nas histórias contadas ao redor das fogueiras. No deserto, ele se torna o companheiro que ouve os clamores, o provedor que envia o pão, o guia que aponta a nuvem e o fogo. Esse encontro não elimina as marcas do caminho, os pés calejados, a pele queimada, as lágrimas secas pela areia, mas as renova. O coração que se deixa moldar descobre que a fé não é um prêmio para ostentar, mas uma certeza cultivada no que permanece invisível. A pedagogia do deserto não é para os que buscam atalhos, mas para os que escolhem ser ensináveis. Suas lições não vêm em promessas fáceis e respostas prontas. Elas se escrevem na poeira dos passos, no peso da espera, na humildade de reconhecer a própria necessidade, porque para o coração ensinável, cada dia no deserto é um passo rumo à terra prometida. Não há apenas a que se ver no horizonte, mas a que se forma dentro de nós, um lugar onde quem eu sou se alinha ao quem ele é. Respostas que desperdiçam o sofrimento. Infelizmente, é possível passar pelo vale da dor sem aprender suas lições. Certas respostas ao sofrimento podem impedir que ele cumpra seu propósito transformador em nossas vidas. 1. Negação. Recusando-se a reconhecer a dor. Algumas mulheres, especialmente em círculos cristãos, sentem que devem sempre parecer fortes e felizes. Elas escondem sua dor atrás de sorrisos e declarações de estou bem, temendo que admitir o sofrimento seja sinal de falta de fé. Deus não nos pede para negar nossa dor, mas para trazê-la a Ele. Os salmos estão cheios de lamentos honestos. Quando fingimos que não estamos sofrendo, não apenas nos privamos do conforto divino, mas também impedimos que outros vejam como Deus pode sustentar uma pessoa em tempos difíceis. Este conhecimento nos dá permissão para sermos honestos sobre nossa dor, reconhecendo que a autenticidade, não a negação, é o caminho para a cura. Mesmo crendo na ressurreição, sentimos a dor avassaladora do luto. Mesmo crendo na fidelidade, experimentamos a angústia da traição. Mesmo crendo na cura, enfrentamos o peso debilitante da doença. Mesmo crendo na restauração, somos confrontados com as marcas da destruição. Mesmo crendo na restituição, choramos diante da perda. Mesmo crendo, sentimos. 2. Amargura. Permitindo que a dor nos endureça. Quando o sofrimento se prolonga,
É tentador permitir que a amargura crie raízes em nosso coração. A amargura transforma a dor de um visitante temporário em um residente permanente. A amargura é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ela não prejudica aqueles que nos feriram, prejudica a nós mesmas. E talvez mais significativamente, ela bloqueia o fluxo da graça de Deus em nossa vida, impedindo que o sofrimento cumpra seu propósito redentor. A amargura não é apenas uma resposta natural à dor, mas como uma escolha que podemos recusar fazer, por mais difícil que seja. 3. Autocomiseração, tornando-se vítima permanente. É uma coisa ser vítima de circunstâncias dolorosas. É outra adotar uma mentalidade permanente de vítima que define toda a nossa identidade. Há uma diferença entre passar por algo doloroso e ser definida por isso. Quando nos agarramos à identidade de vítima, inconscientemente resistimos à cura, porque nossa dor se torna parte de quem somos. Deus quer nos levar da posição de vítima para a de vencedoras, mas isso requer que estejamos dispostas a soltar o passado. Devemos examinar se estamos inconscientemente nos agarrando à nossa dor porque ela se tornou familiar, mesmo que não seja saudável. Respostas que redimem o sofrimento. Em contraste, certas respostas ao sofrimento permitem que ele cumpra seu propósito divino em nossas vidas. 1. Rendição, entregando a dor a Deus. A mulher ensinável não apenas suporta o sofrimento, ela o entrega a Deus, reconhecendo sua soberania mesmo quando não entende seus caminhos. A rendição não é resignação passiva, é confiança ativa. É dizer, Deus, não entendo isso, mas confio que tu entendes. Não vejo um caminho através disso, mas confio que tu vês. Não sei como isso pode resultar em bem, mas confio que tu sabes. Essa rendição ativa libera Deus para trabalhar de maneira que nossa resistência impediria. 2. Gratidão, encontrando graça no meio da dor. Talvez a mais contraintuitivo, mas também o mais poderoso, seja aprender e agradecer, não pelo sofrimento em si, mas pelo que Deus está fazendo através dele. 1 Tessalonicenses 5:18. A gratidão no meio do sofrimento não nega a realidade da dor. Ela afirma a realidade maior da presença e do propósito de Deus dentro dele. Quando escolhemos agradecer, mesmo quando dói, abrimos os olhos para ver as pequenas graças que de outra forma perderíamos. E essas pequenas graças se tornam âncoras para nossa alma em meio à tempestade. 3. Ministério, permitindo que nossa dor sirva a outros. O sofrimento redimido sempre transborda para abençoar outros. Nossas feridas, quando curadas, tornam-se fonte de cura para aqueles ao nosso redor. Deus nunca desperdiça uma ferida. O que o inimigo pretendia para nos destruir, Deus pretende usar para nos equipar para um ministério único. Ninguém pode consolar como aquele que foi consolado. Ninguém pode compreender como aquele que passou pelo mesmo vale. Suas maiores dores, frequentemente, se tornam as plataformas para seu ministério mais eficaz. Aplicação prática, tornando-se uma aluna na escola do sofrimento. Como podemos, na prática, permitir que o sofrimento nos ensine em vez de apenas nos machucar? Aqui estão algumas estratégias concretas. 1.
Mantenha um diário de lições. Sugestão: quando estiver passando por um período difícil, mantenha um diário específico, onde você registra não apenas suas lutas, mas também o que está aprendendo através dela. 2. Pratique a gratidão redentora. A gratidão redentora não é agradecer pelo sofrimento em si, mas pelas evidências da graça de Deus dentro dele. Comece listando 3 coisas pelas quais você pode agradecer, mesmo em seu dia mais difícil. 3. Encontre seu ministério da ferida. Pergunte a Deus como sua experiência de sofrimento pode se tornar um ministério para outros. Quem precisa ouvir que sobreviveu ao que eles estão enfrentando agora. Como sua história pode oferecer esperança a alguém que se sente sem esperança? 4. Pratique a teologia do ainda. A teologia do ainda é expressa em Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. É a prática de afirmar sua confiança em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizê-la. Reflexão: identifique sua sala de aula atual. Em que área de sua vida você está experimentando sofrimento agora? Que tipo de sofrimento é este? Disciplinar, formativo ou participativo? Que lição específica Deus pode estar querendo lhe ensinar através dessa experiência? Examine sua resposta ao sofrimento. Você tem tendido mais para a negação, amargura ou autocomiseração? Como você poderia praticar mais rendição, gratidão e ministério em meio à sua dor? Que exemplo bíblico de sofrimento redimido mais ressoa com sua situação atual? Desenvolva um plano de ação. Como você poderia começar um diário de lições esta semana? Quais são 3 coisas pelas quais você pode agradecer mesmo em seu sofrimento? Quem em sua vida poderia se beneficiar de ouvir como Deus tem sustentado você em sua dor? Oração. Pai Celestial, reconhecemos que o sofrimento não é algo que escolheríamos, mas confiamos que Tu pode usá-lo para nos transformar. Ajuda-nos a sermos mulheres ensináveis mesmo e especialmente nas salas de aulas mais difíceis da vida. Quando a dor vier, guarda-nos de respostas que desperdiçam o sofrimento. Livra-nos da negação que recusa reconhecer a dor, da amargura que endurece nosso coração, da autocomiseração que nos mantém presas no papel de vítima. Em vez disso, ensina-nos a rendição que confia em Tua soberania, a gratidão que encontra Tua graça mesmo no vale, e o ministério que permite que nossas feridas se tornem fontes de cura para os outros. E que ao final de cada lição difícil, possamos dizer como o salmista: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Em nome de Jesus, que suportou o sofrimento supremo por nossa redenção. Amém.